na final da Copa do Brasil. Depois a gente fala o teu negócio, tá? A pessoa do Flamengo me disse, Vene, existe a dúvida do Gerson não jogar. Aí eu até achei que era ironia da pessoa. Falei, como assim? É porque o Gerson está tomando, nesse momento, remédio na veia, através de injeção, porque ele acordou muito mal, sem condições de jogo. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, ele não tinha condições de jogo. Aí ele tomou o remédio na veia, diretamente na veia ali, a pessoa até me mandou uma foto na ocasião, que tinha vitamina C, enfim, algum antibiótico, e aí ele conseguiu ficar apto para a partida. É de indignar a nação rubro-negra, é patifaria, é molecagem o que o Neto fez com o Flamengo, falou do Flamengo, e tem uma bomba que vazou, um áudio, que é de arrepiar os cabelos. Por isso que eu mostrei agora para vocês, no começo do vídeo, Vene Casagrande falando sobre a superação do Gerson. O Gerson tomou injeção na veia para jogar, mostrou que é raça. Cara, é impressionante, foi o melhor jogador do Flamengo, ele e o Rossi. Parabéns, meu amigo. Eu amo o Flamengo. Escreve aqui, se você ama o Flamengo, escreve aqui. Fica a arrepiar, mano, aqui, ó. Escreve aqui, eu amo, te amo, Flamengo. Cara, que orgulho de ser rubro-negro. Maior torcida do mundo, cara. É emocionante, meu camarada. Rubro-negro, rubro-negra, segura aqui na minha mão, não solta mais não. Fica nesse vídeo até o final, porque eu vou trazer aqui, vou desmascarar o Gerson aqui, perdão. Gerson não, Gerson é herói. Vou desmascarar o Neto, que só é craque porque eu obrigo os caras a chamar ele de craque lá. E vou trazer áudio bomba do VAR, da sacanagem que fizeram do Flamengo, mas não tem coisa ruim não, tá? Tem as informações sobre o que Felipe Luiz anda fazendo no Flamengo, que vai fazer, vai moer. Eu tô muito esperançoso. Então fica nesse vídeo todo para você não perder nenhuma informação, ficar por dentro de tudo, e já fala aqui, você ama o Flamengo, você comenta aqui. Vou perguntar nada, eu só quero saber se você ama o Flamengo, assim, ó. Se isso aqui é essa segunda pele, escreve aqui. Eu te amo, meu Flamengo, eu te amo. Simbora para as notícias. Vou colocar o corte aqui das reportagens. Em seguida eu trago a questão do Neto aqui pra gente trocar uma ideia, pra você ver o que tá rolando. Reportagens importantes, tá? Reveladas coisas muito importantes do Flamengo, diga-se de passagem. Ver o Flamengo esfriar um estádio que é sempre muito quente, sempre muito pulsante. E o Flamengo teve como grande mérito, no meu entendimento, esfriar a torcida que é tida como a grande torcida fiel, que pressiona muito, mas ela foi literalmente esfriada pelo Flamengo ontem na Neoquímica Arena. Pedro Moreno, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para você, Lino, Eric, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Assim, classificaram para a final as duas melhores equipes, né? Tanto o Atlético no seu confronto contra o Flamengo contra o Corinthians. Agora, não dá para a gente dizer que deu a lógica, né? Porque a maneira com que as duas equipes se classificaram foi, de certa forma... não, da parte do Flamengo não dá pra gente dizer que foi com sofrimento, mas foi uma expulsão com 28 minutos de jogo que acaba condicionando toda uma partida. Acho que, inclusive, muda muito do que seria o jogo. Não acho que o Flamengo foi a Itaquera pensando em segurar o resultado, segurar a vantagem que foi feita no Maracanã. Mas por uma expulsão aos 28 minutos acaba mudando absolutamente o contorno da partida. E do lado do Atlético, sim, esse dá para dizer que foi com sofrimento. É uma atuação muito abaixo do Atlético. A gente já vinha conversando aqui antes do jogo contra o Vasco, como que o Atlético oscila demais na temporada, às vezes dentro do mesmo jogo. A gente não sabe se a gente vai ver, por exemplo, agora o confronto contra o River Plate, o Atlético que eliminou o Fluminense, amassando o Fluminense jogando em casa, ou se vai ser o Atlético que, contra o mesmo Fluminense, fez um jogo de ida fraquíssimo. Teve uma atuação também muito abaixo nesse jogo de volta contra o Vasco. A diferença é que tem o cara que, na minha opinião, já falei isso aqui outras vezes, é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro nas últimas 5 temporadas. No recorte dos últimos 5 anos, o Hulk, para mim, é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro como regularidade. Você vai pegar, na imagem que você está vendo ali, o Gabigol já foi fundamental para o Flamengo, o Arrascaeta em vários momentos, mas como regularidade, o Hulk todo ano, toda temporada de maneira muito regular, o Hulk é fundamental para o Atlético e foi mais uma vez classificando o time para a final da Copa do Brasil. Eric Faria, a gente viu esse gol ao vivo, aliás, estávamos muito... Foi um jogo de pouquíssimas emoções, em que pouca coisa aconteceu, e melhor para o Flamengo, que tinha um empate a seu favor e um jogador a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo. Agora, quando você analisa a campanha rubro-negra, desde o começo, tem uma coisa que chama atenção nela. Se o Flamengo esse ano está longe de ser um time brilhante, na Copa do Brasil,
O Flamengo tem uma marca importante, cara. O Flamengo não levou gol. Né? Levou um gol em toda a Copa do Brasil, que é do Palmeiras. É o único gol que o Flamengo levou na competição. Então, quando você olha a segurança Tinha defensiva... sido assim no Carioca também, né? Passou levando um gol só com o time reserva, né? É, mas é adversários de um nível abaixo, Só né? os clássicos, são times grandes, né? São 2 vitórias de 1-0 sobre o Amazonas. Do Palmeiras ele ganha de 2-0 e perde de 1-0, que é o único gol que ele sofre e a única derrota que ele tem. Nas quartas, 2 vitórias magras de 1-0, mas uma é na Fonte Nova, né, cara? Com um time bem desfalcado, a outra é no Maracanã. E contra o Corinthians venceu por 1-0 e empatou por 0-0. Então, assim, você ter essa solidez defensiva no mata-mata pode fazer muita diferença. Tá difícil marcar gol no Flamengo. Desde antes do Felipe Luiz, isso vem desde o Tite. Mas supre uma carência. Acho que é a grande do time. marca da campanha. Mas marca supre do uma Tite. carência do time, que é o ataque, né? O ataque sem o Pedro é quase que é um problemaço para o Felipe. Se a gente for ver são 4 jogos do Felipe, o Flamengo fez 3 gols. 2 contra o Bahia e 1 contra o Corinthians. Nenhum de atacante. Na Copa do Brasil são 7 gols em 8 jogos. É pouco. É pouco, inclusive e contra você o Amazonas. perdeu o Pedro ainda, né? E o Pedro fez os 2 gols contra o Amazonas. Perfeito. Então, o Flamengo tem um problema no ataque, porque perdeu o Luiz Araújo, perdeu o Cebolinha e perdeu o Pedro. Hoje, o Gabriel e o Bruno Henrique estão muito longe do que já viveram com a camisa do Flamengo. E não terá o Bruno Henrique E no não próximo terá, jogo. sabe-se lá se nos 2, dependendo do que acontecer no julgamento dele, né? Verdade. Então, eu acho que é uma questão para o Felipe observar com carinho para as finais e para o restante da temporada, porque, de fato, a produção ofensiva do Flamengo, com o Tite já não vinha boa desde que perdeu o Pedro, tanto que passou 2 jogos contra o Peñarol sem fazer gol, né? E agora fez 2 jogos contra o Corinthians, fez 1 gol com o Alexandre, lateral esquerdo. Então, a produção ofensiva do Flamengo, depois que perdeu o Pedro, ela caiu assim muito, assim, e que tem atrapalhado até o time em alguns jogos. Ele apostou, né, nesse retorno do Gabriel, dar mais oportunidade ao Gabriel. Que tinha sido feito mesmo, né, Pedro? Exatamente. Era o outro centroavante do grupo, né, cara? E para tentar, enfim, com um novo ânimo ali, com um novo ambiente, tentar recuperar o Gabriel. Pelo jogo de ontem é até injusto a gente fazer qualquer avaliação, porque jogou 28 minutos, acabou sendo sacrificado, sendo substituído com a expulsão do Bruno Henrique. Mas contra o Fluminense também foi uma atuação onde o Gabriel também não conseguiu desenvolver. Acabou tendo gol anulado, né? Mas também que não conseguiu ter uma grande partida. Eu tenho um ponto de interrogação só para te corroborar contigo, Pedrão. Eu acho que também a substituição, a saída do Gabriel tem muito a ver com a fase dele também. Se o Gabriel está num grande momento, fisicamente, certamente o Felipe não iria abrir mão dele nesse jogo. Mesmo com a expulsão do Bruno Henrique. Eu acho que até isso condicionou também, sabe? Ele sabe que o Gabriel não está nos melhores momentos para puxar contra-ataque, para segurar a bola, para não sei o quê. Como já aconteceu em outros momentos dele no Flamengo, né? Possivelmente. Mas, assim, pensando para o jogo para a final, até imaginava que, de repente, pudesse ter uma alteração no sentido de utilizar o Bruno Henrique novamente como sendo esse jogador mais de área, não de centroavante, porque não é a característica dele, e, de repente, entrar com um outro ponta de velocidade. Mas aí você acaba perdendo, pelo menos no primeiro jogo da final, você acaba perdendo. O Bruno jogou assim contra o Bahia, fez inclusive gol de cabeça na Fonte Nova. A gente até debateu isso no Seleção ontem. Eu só entendo que, apesar de estar a léguas de distância do melhor Gabigol que já assistimos, nesse curto retorno dele, né, são 4 jogos que ele voltou ao time com o Felipe, eu acho que demonstrou ser o Gabigol, nesse momento, a melhor e talvez única opção que ele tenha para jogar ali. Assim, de centroavante não há dúvida, que é a única, né? O Carlinhos não joga a Copa do Brasil. Mas é o contexto, né, Rizek? O Flamengo deu um refresh, né? Deu um F5 assim, no time. Porque o ambiente todo mudou depois que entrou o Felipe Luiz. Ainda há pouco, eu tenho um amigo rubro-negro que falou que se o Flamengo ganhasse a Copa do Brasil com o Tite no Maracanã, ele ia fazer assim. Ia para casa. Porque o que o Flamengo estava jogando não convencia ninguém, e ganhar a Copa do Brasil para o torcedor do Flamengo, naquele contexto de temporada, não ia significar quase nada. Agora mudou, o Felipe mudou isso, a saída do Tite mudou isso, até a volta do Gabigol também dentro desse contexto muda a expectativa do torcedor. O torcedor está vendo agora, nesse título, nessa possibilidade de título de Copa do Brasil, o início de algo diferente. O início de algo que lá na frente pode render o que o torcedor espera. O torcedor tem expectativa de que o Felipe Luiz, porque o Tite não ia levar a grande lugar.
O Tite não ia mudar o jeito dele. O Tite não ia imprimir no Flamengo aquilo que o torcedor espera. O torcedor está vendo agora alguma coisa que pode ter um caminho. Então, esse cara que ia fazer assim, acho que ele vai comemorar um pouquinho mais se ganhar a Copa do Brasil. Entendo perfeitamente esse raciocínio do torcedor, embora opine que, ainda que ganhe a Copa do Brasil, será um ano abaixo da expectativa que se tem com esse elenco, né? Mas eu entendo. Uma coisa é você ganhar irritado com o time, a outra é você ganhar vendo nascer, possivelmente, um treinador identificado com o clube, que pode fazer uma história interessante lá, e que tem contrato. Mudou o ambiente. E que tem contrato até o fim do ano que vem com o Flamengo, né? E tem essa semelhança entre as duas equipes, né? Entre Atlético e Flamengo, o título da Copa do Brasil é meio que... O Atlético ainda tem a Libertadores também, mas as duas equipes apostaram nessa reta final. O Atlético há mais tempo, né? Mas apostaram na Copa do Brasil, no título das Copas, como, de certa forma, a salvação da temporada. O Atlético ainda pode terminar com eu só a Libertadores. um pouquinho, porque eu acho que a gente, muitas vezes, 4 jornalistas, eu acho que muitas vezes a gente põe o título da Copa do Brasil muito abaixo, assim, do Campeonato Brasileiro. Porque a gente ainda tem muita mentalidade do que acontece na Europa, em outros lugares, em que as Copas elas têm realmente um peso bem menor em relação aos campeonatos nacionais. Eu acho que aqui no Brasil, e aí é aquele papo que eu gosto de ter, porque a gente cresceu, o nosso futebol foi muito forjado no mata-mata, muito. O nosso campeonato de ponto corrido ele é jovem em relação ao que a gente tem de história no futebol brasileiro, né? A gente se acostuma muito a esses jogos de ida e volta, de mata-mata, de enfrentamento, de duelos. E eu acho que o torcedor curte demais esse tipo de competição. Eu acho que é uma questão dos clubes também, de verem uma possibilidade de título, de premiação alta de grana, mas eu acho que o torcedor gosta. O torcedor gosta de ver o Flamengo eliminar o Corinthians, de ver o Atlético eliminar o Vasco, de ver o Palmeiras ganhar de um outro adversário, do São Paulo. O São Paulo, ano passado, eliminou o Palmeiras, enfim. Isso cria uma comoção no torcedor importante, maior até do que o ponto corrido. O ponto corrido é muito bom quando você ganhou. Porque aí você comemorou aquele título brasileiro, como o Palmeiras comemorou 2 vezes. Eu acho que essa coisa do mata-mata, ela faz a Copa do Brasil, pela nossa cultura, ser um campeonato importante. Claro que o Brasileirão é o mais importante, eu não vou discutir isso. Mas é que eu acho que muitas vezes a gente trata a Copa do Brasil como prêmio de consolação. E eu acho que não é. Há clubes e clubes. Há clubes e clubes. Eu acho que para todos, Rizek. Sim, no meu entendimento, vendo de fora... E contei, inclusive, a conversa que eu tive com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, as razões que levam o Flamengo a priorizar o Campeonato Brasileiro. Contei isso aqui na sexta-feira. Entendo, mas divirjo da posição do clube de não priorizar o brasileiro. Porque entendo que, para o Flamengo, o elenco do Flamengo é muito mais inteligente, no meu entendimento, olhando de fora, priorizar o Campeonato Brasileiro. Porque Copa é no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, no qual o investimento faz prevalecer a verdade dos fatos, assim. O time de melhor elenco, de melhor trabalho, vai ganhar os pontos corridos, não tem como. Sim, mas se for um campeonato brasileiro de ponto corrido em que você não tem que jogar na data FIFA, que você não tem que perder jogador para as seleções... São as ponderações que ele faz. Aí a gente concorda, porque o campeonato brasileiro esse ano foi muito atribulado para todos, não só para o Flamengo, para todos. Teve a Copa América, você jogou quase que 1/4 do campeonato desfalcado dos seus melhores jogadores por causa da Copa América. É a ponderação que faz o Flamengo. O calendário não permite que você faça isso, mas no mundo ideal são os pontos corridos que, no meu entendimento, fazem prevalecer a verdade dos fatos, ou seja, quem trabalhou melhor é premiado nos pontos corridos. E a Copa, que é mó barato, justamente pela imprevisibilidade, você dá margem a algumas zebras. Por exemplo, óbvio que o Flamengo foi melhor do que o Corinthians na soma dos 2 jogos. Mas uma das bolas na trave do Maracanã, do Corinthians, poderia ter entrado. E aí o Corinthians poderia ter passado nos pênaltis. Mas seria injusto? Não. Sim, não. Dentro da regra é justo. É isso. E por isso que é legal o mata-mata, porque ele tem imprevisibilidade. Eu só divirjo quando um clube do tamanho do Flamengo opta por jogar com o time reserva contra o São Paulo, sendo o líder do Campeonato Brasileiro. Ele era o líder do Campeonato Brasileiro para priorizar o mata-mata com o Palmeiras. Mas isso eu falo vendo de fora. O clube que toma as decisões e pensa de outra forma. Acha que é mais importante priorizar ali Você vê que o Palmeiras encarou o Flamengo com os seus titulares também, nos 2 confrontos de Copa do Brasil. Sim. O Palmeiras também não tirou o pé. O Corinthians só tirou o pé no primeiro jogo no Maracanã porque está numa luta dura ali embaixo da tabela. De todos os jogos da Copa do Brasil, o Corinthians tirou o pé no jogo da ida. Ontem já não tirou, né? Não, no jogo da ida, porque ele está desesperado com o rebaixamento. Mas isso é o que eu falo olhando de fora. Eu acho que o nosso Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ele é tão bom, tão especial,
que me irrita quando ele é tratado assim como prêmio de consolação. Subproduto. Só se dedica ao Campeonato Brasileiro quem cai nas Copas, porque na prática, nos últimos anos, tem sido assim. O Palmeiras se dedica agora integralmente ao Campeonato Brasileiro porque caiu das Copas. Na prática tem sido assim. O Botafogo é o líder, não vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. Se a gente pensar em 22, a mesma coisa. O Palmeiras cai das Copas, cai para o Boca na semifinal, e aí que ele acelera no Campeonato Brasileiro. Eu gostaria que não fosse assim, que o Campeonato Sábado a gente Brasileiro vai ter um exemplo do Botafogo, pudesse né? ser mais visto pelos clubes como assim um campeonato tão especial, porque a Copa são poucos jogos, né? E o Campeonato Brasileiro são meses, são 38 rodadas de jogos especiais. Mas isso eu falo de fora. Os clubes que são quem toma as decisões têm claramente priorizado as Copas aqui no futebol brasileiro. Esse é um assunto que acho que é um debate interessantíssimo e longo, mas nesse caso eu consigo absorver um pouquinho os clubes, porque eu acho que o calendário tem uma importância fundamental nessa tomada de decisão dos clubes. É muito difícil a gente conseguir ver, por maior que seja o nível de investimento, vai ser muito difícil a gente conseguir ver um clube brasileiro batendo campeão brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, porque simplesmente o calendário do futebol brasileiro é punido. Não te permite. No mundo inteiro, né? Muito. O clube ganhar Copa, Premier League e Champions também é uma coisa raríssima. Mas você tem casos mais frequentes. Barcelona, mas acho que a City, gente já teve. Vai de Munique. Mas não é comum. Não dá, mas aqui nunca. Não é comum. Não dá para botar a Copa do aconteceu Brasil. do Flamengo ganhar Libertadores e Brasileiro, o Galo ganhou Sim. O Palmeiras ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Mas você não pode botar Brasileiro caiu na semi da Libertadores e Copa do Brasil na mesma prateleira, cara. Acho até que Libertadores, Champions, quando Em você hierarquia, que você diz. A hierarquia é outra. Eu acho o erro, às vezes, é você comprometer a temporada por causa da Copa do Não, o Brasil. meu ponto é só assim, eu não acho que a Copa do Brasil seja um prêmio de consolação. Não, tá? claro Esse que é o meu não é. único ponto. Mas pro porque eu acho Flamengo eu muitas entendo vezes que não é. Eu Eu vejo acho gente que... falando assim, você acaba... vai ser uma temporada frustrante porque ganhou a Copa do Brasil. Abaixo Eu não acho, cara. Eu acho que é um pra título mim, abaixo. nacional super importante, que você duelou com alguns dos principais adversários do futebol brasileiro. Você eliminou o Bahia, se for o caso do Flamengo. Eliminou o Corinthians, vai ter ganho do Galo. O Galo é a mesma coisa, eliminou o Vasco, vai ter ganho do Flamengo. Não, Eric, no contexto eu do acho Flamengo... que é sempre um título nacional. Só faz sentido porque o ambiente mudou. Só para esclarecer o meu ponto de vista. Que estava ainda há pouco. Só para esclarecer o O ponto de torcedor ia vista. comemorar, ia botar 70 mil pessoas no Maracanã, ia sair, ia beber a noite que vai inteira. ser uma alegria Não ia ser, né? absurda Não para ia o ser, Bruno não. ganhar uma Copa do Brasil em cima do Galo. É óbvio. Apenas vou defender, se isso acontecer, que continuará sendo, no meu entendimento, um ano abaixo, porque é um ano de queda muito precoce na Libertadores, para um adversário de investimento muito inferior, de uma fase de grupos pífia do Flamengo na Libertadores, não brigou pelo título no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo o elenco que tem, Brigou, liderou o campeonato por mais de 10 rodadas, mas tá, Zé, 10 que pontos brigou, no beleza, agora nesse momento saiu da briga, mas chegou a brigar. Em algum momento muito raro mas do assim, campeonato. Durante a Copa América inteira o Flamengo foi líder Então, do mas campeonato. a frustração do torcedor do Flamengo, na minha opinião... Mas quando a gente contar a história desse Campeonato Brasileiro, Tudo bem, a gente vai disputa dizer ficou entre Botafogo que e Palmeiras. Palmeiras mas brigaram pelo o título. Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro. mas eu não acho que liderou ainda nenhuma rodada. O Palmeiras não foi líder Nenhuma ainda. rodada o Palmeiras Mas eu acho que a liderou até frustração do torcedor... Eu entendo e concordo um pouco com o que o Rizek está falando, porque eu acho que a frustração... E aí, se eu estiver errado, você me corrige, mas a frustração que eu acho do torcedor do Flamengo não é exatamente do ser campeão, não ser... É claro que o torcedor do Flamengo se acostumou a ser campeão. Copa do Brasil é a terceira decisão consecutiva que o Flamengo está chegando. Mas eu acho que é desempenho, bola. O torcedor do Flamengo não viu o Flamengo jogar futebol de maneira regular ao longo da temporada. Sim, e, assim, e o torcedor do Flamengo, hoje, o torcedor do Flamengo, o Flamengo atingiu tal status que o torcedor do Flamengo ele não se acostumou só, ele não está satisfeito só em vencer. O vencer por 1-0, o vencer sofrido, o torcedor do Flamengo, ele não se Tem dá por muito satisfeito. da opinião pública também Precisa alimentando jogar isso, eu acho futebol. Tanto também. que o né? Maracanã não lutou para Flamengo e Corinthians. Mas foi por causa do preço dos ingressos, né, Rizek? Os caras majoraram o ingresso 3 dias antes do jogo. Foi uma decisão absolutamente errada do torcedor. Cara, você acha que é só isso? Eu acho que tem muito a ver. Cara, se eu sou torcedor do Galo vendo esse papo de maluco nosso aqui, eu tô chutando a televisão agora, cara. Por quê? Não faça Porque isso, ainda tem uma decisão, cara. Não, mas estamos falando do Galo também. O raciocínio que eu tenho pro Flamengo, o raciocínio que eu tenho pro Flamengo é o mesmo do Galo. O investimento é alto do Galo. Se o Galo conquistar o título, é um título nacional importante, derrotando um adversário histórico. Cara, é por isso que eu acho que vocês tratam a Copa do Brasil como se fosse uma coisa menor, cara. E não é. Não, pelo contrário. Não é. Tanto que o Seleção vai ao palco da Copa do Brasil. Tudo bem, isso é uma outra coisa. Claro que é um torneio extraordinário. É um Isso é uma torneio, outra coisa. Não, a gente só vai a palco de jogos
na Copa do Brasil. E só pra não a seleção ficar... escolhe assim, ir ao palco dos jogos na Copa do Brasil. Eu acho que é um negócio muito grande. Porque, Só assim, acho que ele não pode ser num campeonato principal de uma temporada. Mas não é isso. Para um clube como o Flamengo. Por exemplo, porque senão a gente está igualando o Flamengo desse ano ao São Paulo do ano passado. Cujo elenco só conseguia brigar por realmente um título. Esse Flamengo tinha condição de novo, brigar por títulos. Não tinha, conforme foi o calendário, com as lesões, não tinha, Rizek. Passar pelo Penharol? Não tinha. Beleza, mas é garantir que você vai ser campeão da Libertadores? Não, mas brigar pelo título, passar Investimento é garantir que você vai ser campeão? Não é, mas te aproxima. Mas trabalho bem feito com investimento te aproxima muito. Vamos trocar de assunto aqui. É o seguinte, cara, vazou o áudio do VAR. A vergonha tá naquele lance do pênalti, tá? Procura aí que eu não posso botar não por questão de direitos autorais. Mas é uma vergonha. E uma outra coisa, cara, o que o Neto falou, primeiro falou que o Flamengo não passava do Corinthians. Rapaz, quem tinha que passar pelo Flamengo era o Corinthians, ao contrário, porque o favorito sempre foi o Flamengo, que é um time de muito mau investimento. O Corinthians tá mal das pernas. Eu respeito até a torcida, porque eu sei o que é ser torcedor, né? E às vezes quando o time perde a gente sofre, então eu não vou ficar aqui, né, desmerecendo o time lá que tá quebrado e tal, que é verdade, tá quebrado mesmo. Mas aí depois, além disso tudo, vem desmerecer o Flamengo, de novo que o Flamengo não passa do Galo, que não sei o que. Rapaz, se você, Neto, cuidasse do seu time, do time que você diz que ama, que não sei o que e tal, talvez você faria uma gestão lá. Você é um jornalista, você tem audiência, cara. Larga o Flamengo em paz, rapaz. Que idiotice. É um idiota, cara. Esse cara é um idiota. Lá no programa dele, ele pode exigir que as pessoas chamem ele de craque. Mas esse cara ganhou o quê, rapaz? Não falando que era ruim jogador, não, mas é um idiota, cara. Sinceramente. Perseguindo o Flamengo, cara. Perseguindo, desmerecendo. Respeito mais de 40 milhões de torcedores. Patifaria, mano. Não vou nem colocar o vídeo dele aqui, não, porque vocês vão ficar indignados. Não vou te dar esse desprazer, não. Vamos cortar aqui pro Vene Casagrande aqui, que a gente ganha mais. Perde a bola, como falou o Felipe Luiz. E o principal jogador do Flamengo, talvez um dos principais jogadores do futebol brasileiro, ao lado do Luiz Henrique, a gente pode pensar em mais algum, que é o Gerson. O Gerson é um monstro. Quando o Gerson quer, ele coloca o meio-campo no bolso. E ele fez ontem o ritmo do Flamengo ser o ritmo do Gerson. Ele jogou demais, ele conseguiu ser um cara que temporizava na hora que tinha que temporizar, acelerava na hora que tinha que acelerar e que deu certo justamente para a estratégia montada pelo Felipe Luiz. O Gerson está jogando um absurdo. E quase não entrou em campo ontem, isso é informação. Por quê, Vene? Porque ontem, quando eu estava apurando a escalação do Flamengo, porque o Felipe Luiz, de fato, ele só passa na preleção, e aí uma pessoa do Flamengo me disse, Vene, existe a dúvida do Gerson não jogar. Aí eu até achei que era ironia da pessoa, falei, como assim? É porque o Gerson está tomando, nesse momento, remédio na veia, através de injeção, porque ele acordou muito mal, sem condições de jogo. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, ele não tinha condições de jogo. Aí ele tomou o remédio na veia, diretamente na veia ali, a pessoa até me mandou uma foto na ocasião, que tinha vitamina C, enfim, algum antibiótico, e aí ele conseguiu ficar apto para a partida, e fez essa partida que ele fez ontem. Então, quase assim, que um vingador se transformando o Atlético Mineiro tem o Hulk, podemos dizer que temos o Homem de Ferro no Flamengo. Oh, meu Deus! O Vene elogia muito aqui as entrevistas do Felipe Luiz. Vamos escutar um pouquinho do que o treinador falou depois desse jogo. Rodolfo. Anoto, planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e é o possível cenário do jogo também. Ele não foge de pergunta nenhuma e fala muito sobre futebol, né? Gente, será que isso aqui tá sendo um sinal? Pra que seria o sinal, né? Pra mim, será? Eu tenho... Ô, Vene, vai falar você. Pode ser o apagão do Vasco no segundo tempo. É verdade. Pode ser isso. É verdade. Mas eu gosto muito das entrevistas do Felipe Luiz, porque ele fala de futebol. E ele te responde de uma maneira sucinta. Ele te explica tudo o que ele decide durante o jogo. Ele não foge das perguntas, muito pelo contrário. É uma aula, assim, eu ouvi o Felipe Luiz falar após a partida. Inclusive, quando ele perdeu para o Fluminense, ele também teve essa postura. Não é só na vitória, não é só porque ele conseguiu a classificação. Então, o Felipe Luiz, ele consegue responder, e quando ele responde, ele não responde para o jornalista. Ele responde para o torcedor rubro-negro. E o torcedor rubro-negro ficou muito contente de ouvir as palavras do Felipe Luiz, porque pôde entender cada decisão tomada durante os 90 minutos. Olha só, o Big Boys lembrou uma coisa aqui. Vocês já destacaram muito bem o Gerson.
Você quer destacar o Pulgar também? Vamos falar sobre isso? E eu queria que você falasse sobre o Rossi, Pedrosa. Acha que fez ele uma boa partida? Bom, ele foi decisivo, porque assim, as pessoas podem estar achando que o Flamengo também não correu risco. E o Flamengo correu risco. Inclusive teve uma bola do Yuri Alberto que ele pega que é sensacional a defesa. É claro que quando dá certo a gente vai exaltar aqui a estratégia. Poderia ter dado errado também, mas a gente tem que saber que o futebol é feito de riscos. E um goleiro desse calibre, que vai vestir a camisa do Flamengo, ele tá ali para também salvar nos grandes momentos. E para mim o Rossi fez isso ontem. E o Pulgar, Veni Casagrande? Além do Pulgar, eu vou começar na lateral direita, que eu quero destacar a baita partida do Wesley também. Isso precisa ser dito, que é um jogador que foi muito criticado pela torcida rubro-negra e criticado de maneira justa, tá? Não era nenhuma injustiça você criticar o Wesley naquele momento. Só que a partir do momento que o Felipe Luiz chega, ele teve uma produção, um crescimento de produção muito grande. Fez uma baita partida ontem. Pulgar jogou muita bola, voltou aquele velho e bom Pulgar que conseguiu a titularidade. Ele ao lado do Gerson, os dois comeram a bola no meio de campo do Flamengo. Quero destacar o Fabrício Bruno também, que entrou muito bem, numa fogueira, digamos assim, e soube dar conta do recado. Então, para mim, esses são os grandes destaques, além do Rossi, que o Pedrosa mencionou muito bem. E com uma responsabilidade entra aí o Fabrício Bruno nesse jogo, né? Tá na hora. Eu pedi. Falei, cancela o Vasco hoje, porque ele não tá legal, ele tá triste, ele é nosso amigo. Para de rir. Eu não acho que ele seja triste, não. Eu já fiquei triste o suficiente, já fiquei decepcionado o suficiente, mas pensando racionalmente, tem 3 semanas que eu tô falando sobre o Vasco jogando futebol. E tem 3 semanas que eu tô falando que o Vasco desempenhando esse futebol que está desempenhando, não iria conseguir se classificar contra o Galo. Que horas você acordou? Ele pode pedir pra eu te perguntar o que é? Que horas Hoje? ele acordou hoje? Que horas foi? Cerca de 10 horas. 10 horas. Por quê? Ai, tá. Ele falou que você então não acordou com o Galo. Eu não sou de acordar cedo. Ó, onde é que tá o Galo agora? Ó, olha pra mim aqui, Pedrosa. Agora eu sou Da Copa do Brasil no calendário brasileiro. Não, a gente está diminuindo a Copa do Brasil no contexto do Flamengo. O assunto é só Flamengo, não é Copa do exatamente. Brasil. E só para não Por que ficar... só no contexto do Flamengo? Porque o Flamengo tem o grande investimento. Então o Flamengo não pode ganhar a Copa do Brasil? Não, ao ninguém contrário. falou Para o Flamengo, a Copa do Brasil... Sério, eu não tô entendendo. Ganhou uma outra isso. proporção Não, agora. Não, sempre ganhou. O mas não Flamengo salva. historicamente disputa as Copas do Brasil com, Justamente com por força isso. máxima. A barriga tá cheia de Historicamente. Copa do Brasil do Flamengo. O brasileiro, quando a gente olhar nesse recorte histórico no qual o elenco do Flamengo se sobressai na turma, eu vou olhar e falar, cara, mas esse elenco aí ficou tanto tempo sem liderar uma rodada de Campeonato Brasileiro, ele não briga. Você acha que ele brigou pelo título? Eu não vou contar a história desse brasileiro com o Flamengo brigando pelo título. Então eu vou dizer que, pra mim, o Flamengo... Não brigou. Ele chegou em algum momento a disputar o título. O Fortaleza Isso também. é inegável. O Também. Fortaleza Também. Mas eu vou dizer que, por exemplo, o Flamengo não é um real candidato ao título brasileiro, em reta final de brasileiro, há 4 anos. Sim. O que eu acho que é uma grande decepção para um clube que tem um investimento, que tem os jogadores que tem. Passou zerado Agora, ano passado. jamais vou dizer que ganhar a Copa do Brasil é ruim. É E só pra não maravilhoso. ficar em Não vai cima, ganhar tudo, gente. A gente tem uma cultura aqui que você vai ganhar tudo, você não vai ganhar tudo, cara. Investimento não significa que você vai ganhar tudo. Concordo tem contigo. 19 times do outro lado querendo ganhar. Ou o Palmeiras não quer ganhar, ou o Atlético não quer ganhar, ou o Botafogo não quer ganhar. Olha o que o Botafogo investiu esse ano, Mas se gente. tivesse bom, não tinha Em algum- mandado o Tite embora. Não, Esse Trazendo para vocês mais um corte aqui do canal da ESPN Brasil no grupo. de decisão, com todos os programas, o troca no estádio, né? O troca de domingo, o envolvimento de pré, de pós, do jogo, bola rolando e tal. Eu, como jornalista, filho de jornalista, neto, bisneto e pai de jornalista na minha família, são 4 gerações nessa profissão, me sinto recompensado, Rizek. Que legal, Boa menino. tarde. Cara, foi muito emocionante fazer o programa de São Januário, foi muito bonito o programa. Nossos repórteres deram um show, né? Assim, com as participações, as entradas deles foram excelentes. E foi muito emocionante fazer o programa de dentro do São Januário, porque a gente está se despedindo de um dos últimos estádios raiz do futebol brasileiro. São Januário vai dar lugar a um palco mais moderno para 57 mil pessoas, também lá na Neoquímica Arena, para ver o Flamengo esfriar um estádio que é sempre muito quente, sempre muito pulsante. E o Flamengo teve como grande mérito, no meu entendimento, esfriar a torcida que é tida como a grande torcida fiel, que pressiona muito, mas ela foi literalmente esfriada pelo Flamengo ontem na Neoquímica Arena. Pedro Moreno, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para você, Lino, Eric, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Assim, classificaram para a final as 2 melhores equipes, né? Tanto o Atlético no seu confronto contra o